pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje, nós vamos conversar com a artista visual Cacilda Vitória. Vitória vai falar pra gente o seu percurso artístico, seus processos de criação e a feminilidade presente em suas obras. Eu, Vitória, sou. Prazer, gente. Sou Cacilda Vitória, artista visual e professora de artes e moda. Hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, falar um pouquinho de mim, como é que começou essa história toda, né? É muito comum a gente ouvir falar assim, nossa, eu desenho, eu pinto desde criança. Mas essa não é a minha história. Eu comecei a me interessar por artes quando eu estava no ensino médio. Eu comecei a fazer capas de trabalho bem desenhadas, com grafite, e aquilo ali me despertou para a arte. E eu lembro também que a minha mãe tinha uma revista de moda. Eu comecei a olhar para aquela revista e senti o desejo de desenhar, copiar, principalmente o rosto. Porque assim, desde sempre, pessoas me interessam. Então, assim, eu sou movida por pessoas. Eu amo gente. E eu encontro muita energia nessa interação com pessoas. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu pensei, e agora? O que eu quero? Escolhi artes, mas eu queria um monte de coisa. Eu acho que esse lado, assim, da curiosidade do artista. Então, eu queria um monte de coisa, mas aí eu defini em arte. E fiz, então, o bacharel em artes visuais na Federal. Depois eu fiz algumas especializações, como arte-terapia, docência universitária, fashion design, produtos e processos criativos. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho nessa questão do ser artista, né? Porque depois que eu já estava na universidade, já estava estudando, e fazendo, assim, uma volta de quando tudo isso começou, eu entendi o seguinte: eu fui uma criança muito tímida, muito introvertida. Quando eu era criança, eu olhava para manchas e comecei a desenhar aquilo dali. Mas não era um desenho espetaculoso nem nada, eu só queria traduzir em uma imagem aquelas formas. E aí veio a história, né, do ensino médio, e aí eu escolhi arte. E eu estou contando essa história porque eu vejo a arte como esse caminho da autoexpressão. E o que eu acho que a arte assim, tem de mais precioso é justamente a criação. Aquele momento que você está com você mesmo, mas também conectado ao divino, porque nós fomos criados para criar. Então todas as pessoas, elas são criativas, pode não saber. A diferença é que algumas não sabem, mas todas são. E a criatividade é como um músculo que a gente vai exercitando, vai fortalecendo. Tem uma coisa sobre criatividade que eu gosto de falar muito, não é fazer as coisas de uma forma diferente, mas é justamente você fazer a mesma coisa de maneiras diferentes e aí você vai aprofundando. A criatividade tem esse lance da verticalidade. O meu trabalho ele é muito movido nessa relação das pessoas. Então, uma temática principal minha é o feminino e muitas vezes me perguntam. Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque eu cresci rodeada de mulheres. Eu tenho mais 6 irmãs. Então, lá em casa, brincando, né? A casa das 7 mulheres. Bom, eu quero mostrar para vocês esse trabalho, falar um pouquinho dele, né? É um trabalho que eu gosto muito. Ele tem aqui uma figura de perfil maior, então se vocês observarem bem, a gente consegue perceber aqui o corpo dela. E ao mesmo tempo, essas outras figuras aqui, né? Totalizando, na verdade, 7 mulheres, né? Que tem a ver com as 7 irmãs, mas também tem a ver com o 7 da Teresa, que entre essa questão do processo do self, da individuação, do autoconhecimento, de ser inteiro, né? Então, aqui eu exploro a questão da feminilidade, a questão das flores, para fazer esse conceito do self. Eu também trago esses detalhes que são marcas, como que marcas, porque cada um tem sua própria marca, cada um carrega sua própria história, mas todos nós também temos marcas, como que etiqueta, né? Todos nós fomos criadas
por Deus. Então, também trago como uma representação divina essa marca aqui em alguma cabeça. Então, esse é o meu universo. E eu, dentro dessa minha trajetória do ser mulher, eu sempre representei nas minhas obras o feminino. E uma característica muito forte, que é essa questão das cores, da expressividade, é meio que assim, eu não sei ser meio termo. Eu sou muito intensa. Eu vejo meus trabalhos, além dessa expressão, essa explosão de cores, também a questão do contraste, da luminosidade. E eu tenho trabalhado muito a questão das flores. Então, essa flor que de repente ela está no rosto, ela está principalmente no cabelo, mas ela também vem no corpo, né? E o que simboliza essa flor, né? Então, eu trabalho as flores dentro da perspectiva do selfie, não selfie. Que hoje é muito comum, né? Você pega ali o celular, deixa eu tirar uma selfie de mim mesmo, né? Mas no sentido da psicologia analítica do Jung, que o selfie é o processo de individuação, que é o encontro de você com você mesmo. Então eu trago isso no meu trabalho, que as pessoas possam se encontrar, se conhecerem, terem esse caminho do autoconhecimento. Porque quanto mais você sabe quem você é, mais autêntico você é. E aí a gente pode falar sobre o grande ato de ousadia que cada pessoa pode ter, que é ser você mesma. Em relação ao meu processo criativo, na verdade eu não posso dizer assim, eu tenho um processo criativo, porque eu costumo dizer que cada tela tem sua própria história. Então tem tela que ela nasce assim, rapidinho, questão de horas, mas tem tela que ela nasce, ela precisa de um tempo de maturação. Por exemplo, eu já fiz uma tela, né, pintei uma tela, e eu olhava para ela e pensava, não está pronta, o que está faltando? E deixei ela encostada. Ela simplesmente ficou encostada 1 ano. Ou seja, eu precisava de outras vivências, outras experiências para então poder finalizar ela. Depois de 1 ano, simplesmente me deu um clique. Agora eu já sei o que está faltando. Fui lá e terminei. Então, assim, cada tela tem sua própria história. Processo criativo. Dependendo do que eu vou fazer, eu desenvolvo uma pesquisa mais profunda. Mas dependendo, eu simplesmente quero pegar a tela e pintar. Então, nem sempre eu faço esboço antes. Mas eu também posso fazer. Mas uma coisa que eu gosto também, quando eu vou pintar, não é fazer o esboço na tela com lápis, como alguns fazem. Eu gosto muito de já fazer com pincel. Então, já desenho direto com pincel e por ali eu já estou na pintura. Muitas pessoas até pensam assim, gente, mas isso é mais difícil? Não, não é, porque o gesto que você faz com o pincel é o mesmo que você faria com o lápis. Então é apenas um processo, esse processo da ousadia, né, da gente se lançar. Porque a arte tem isso. Muitas vezes eu vou para uma tela sem saber qual vai ser o resultado. Eu trabalho muito intuitivamente. Às vezes eu vou com planejamento de cores, mas às vezes não. Porque eu quero mostrar ali, registrar na tela, esse processo vivo, essa interação, eu e a arte. Que na verdade é eu comigo mesmo, que é como se fosse lá o meu subconsciente me mostrando o caminho, né? Então nem sempre o resultado final é o que eu imaginava, e às vezes sim. Então assim, cada tela é um processo. Às vezes eu parto de uma imagem como referência, mas às vezes não. Então assim, teve várias telas que eu já pintei, que a primeira coisa que eu fazia era manchar a tela, tirar aquele branco da tela. Então eu passava uma camada, e o meu intuito é buscar mancha mesmo, é manchar, não é simplesmente passar uma camada lisa, mas é fazer manchas, e dessas manchas eu tirava as imagens. Então é uma interação, é um diálogo. Então eu estou o tempo inteiro conversando com o meu próprio trabalho, para entender por onde que ele quer caminhar. Se é para clarear aqui, se é para escurecer ali. É uma simbiose. Então, eu não considero, né, tenho um processo criativo, é muito particular daquele momento, daquilo que o trabalho requer naquele instante. Agora, a técnica, que eu acho que é um ponto bem bacana a gente conversar sobre técnica, né? Não é só você chegar e fazer. Quando você mira na técnica, a técnica, na verdade, é para te libertar e não te prender. Então, você aprende uma técnica, você entende como que funciona, você estuda, desenha-se para compreender, compreende-se para desenhar. Existe um estudo por trás, né? Você estuda, mas na hora da criação mesmo, você esquece as regras. Você aprende as regras e você esquece. Esquece de que maneira? Não é que você está jogando fora,
Mas é porque está tão internalizado que você não tem mais que ficar pensando nelas. É como você dirigir. Então, no início, a pessoa está aprendendo a dirigir um carro, ela fica preocupada com a marcha que ela vai usar. Mas ele chega num ponto que ela nem preocupa, está tudo no automático. Então, a técnica ela vai te dar a fundamentação para você poder ir mais longe, para você expressar melhor aquilo que você deseja. E quando você entende a técnica, por exemplo, as questões de proporção, as questões de luz e sombra, cor, contraste, textura, você passa a entender que a técnica material acaba sendo um detalhe. Em que aspecto? Existem esses conteúdos básicos que tanto faz se você está usando uma tinta óleo, uma tinta acrílica, um pastel seco, um pastel oleoso, uma aquarela, um lápis, você aplica todo esse conhecimento. Então, isso enriquece, isso fundamenta para que você possa, então, se soltar mais e ser mais criativo. Aí o céu é o limite. Qual é o meu trabalho preferido? Gente, eu não tenho meu trabalho preferido. Eu acho assim, o meu trabalho preferido é aquele que eu estou fazendo naquele momento. Que eu me encanto com o que eu faço, mas eu consigo fazer essa leitura geral, por exemplo, essas mulheres que eu represento hoje, com as flores, o que simboliza. Aí tem também aquela mulher que é 1001 mulher. Eu não trabalho assim, por exemplo, sempre o mesmo tipo de rosto, como se fosse sempre uma mesma pessoa. Eu percebo que é como se dentro de mim tivesse muitas mulheres, né? E essas mulheres, elas vêm para fora, elas querem ser materializadas. E aí a coisa vai acontecendo. Então, querendo saber aqui se eu tenho uma que eu não venderia. Tenho. E é interessante porque é uma pintura abstrata. E ela tem uma história. Eu ainda estava na universidade e um dos meus mestres na universidade foi o Kleber Gouveia. E ele me fez um desafio que era simplesmente pegar a tinta, sem pensar em nada, e pintar uma tela. Essa é a famosa tela que eu não dou, não vendo e nem empresto. Então eu pintei ela assim e aí eu descobri que, na verdade, eu havia pintado uma tela de cabeça para baixo. É uma tela abstrata, mas eu vejo a questão das imagens. Então, para mim aqui, eu ligo com uma paisagem, né? Um morro, aqui essa questão de um sol se pondo, uma sacada. Para mim aqui são pessoas e essa parte aqui de baixo como que um lago, aonde você pode mergulhar no seu universo. E naquele dia ele falou assim para mim, essa tela aqui, ela vai te apontar o futuro. Essa aqui você não dá e nem vende. Eu tenho ela comigo até hoje. E eu quero fazer um convite para você, se fizer sentido e me acompanhar, me segue no Instagram, Cacilda Vitória. No YouTube eu também tenho um canal, Universo da Vitória. E por que o Universo da Vitória? Porque eu acredito, cada um de nós é um universo. Nós somos, gente, grandiosos. A gente não é só um aspecto, né? Nós contemos vários planetas, galáxias e por aí vai. Então, cada um de nós somos um universo. Todo mundo tem a sua profundidade. Todo mundo tem aquilo que mostrar para as outras pessoas. Então, vai ser uma grande honra ter você comigo, me acompanhando aí nas redes sociais. E esse foi o Conectar-te de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.